Práticas corporais de lutas. Luta é o combate de dois atletas corpo a corpo sem armas. É um esforço feito por duas pessoas para vencer um ao outro ou se defender, onde agem em sentido contrário. Origem: lutar é uma das atividades esportivas mais antigas. Muito antes de ser considerada como esporte, a luta tinha um conceito básico de defesa e de ataque, no sentido de demonstrar superioridade em um confronto. Há registros de lutas em praticamente todas as eras da humanidade, passando por babilônios, egípcios, japoneses, chineses, gregos e romanos, desde, desde milhares de anos antes de Cristo até hoje. É difícil afirmar quando e onde foi disputada a primeira luta, mas sabe-se que esse esporte teve como principal influência os combates realizados nas guerras, onde guerreiros se enfrentavam corpo a corpo. Na Grécia Antiga, as lutas eram tão importantes que fizeram parte de modalidades que disputam os Jogos Olímpicos. E durante muito tempo, esse tipo de combate foi bastante popular, sendo disputado em feiras e circos. A luta começou a ser disputada nos Jogos da Grécia Antiga no século VII a.C., ao longo dos anos e das edições das Olimpíadas. Características. As lutas têm como características o uso de derrubadas, técnicas de agarramento e golpes realizados por dois ou mais competidores. Há diferentes estilos de lutas e cada uma varia conforme suas próprias regras. As técnicas de lutas podem ser vistas nos sistemas militares e nas artes marciais. No campo dos esportes, a luta é considerada a modalidade mais antiga, estando atrás apenas do atletismo. Algumas características: empurrões, defesas, socos, imobilizações, etc. Diferenças e semelhanças da luta no Brasil e no mundo. Uma das melhores formas de se diferenciar as lutas brasileiras de outras espalhadas pelo mundo inteiro é a partir do nosso patrimônio cultural brasileiro, a capoeira. Capoeira é tudo isso: arte, esporte, ritmo, dança, cultura e movimento. Considera-se a capoeira como uma arte genuinamente brasileira, pois apesar de existirem lutas semelhantes na África, nenhuma é igual à capoeira. O bom capoeirista é leve, flexível e ginga o tempo todo durante o jogo. Ele procura não confrontar diretamente os ataques do adversário, mas esquivar-se deles, aplicando seus contra-ataques. Os movimentos são sincronizados com os movimentos do adversário. Os golpes são executados com a intenção de atingir o adversário, mas sem na verdade chegar realmente a atingi-lo. Em vez de estar numa posição fixa, o jogador deve manter-se em movimento durante todo o tempo de jogo, e todos os outros movimentos derivam deste padrão de movimento que quase parece uma dança. Exemplos: luta grego-romana. Também conhecida como luta olímpica, a luta greco-romana é praticada em todos os continentes. Originada na Grécia Antiga, essa categoria de luta tinha como pontos fortes a força física e a estratégia como qualidades determinantes para que um lutador pudesse ter sucesso. As lutas são realizadas em dois tempos de 3 minutos, onde o principal objetivo dos lutadores é fazer com que o seu oponente encoste os dois ombros no tapete, onde a luta é realizada. Quando isso acontece, o lutador que impôs o encostamento ao adversário é declarado como vencedor da disputa. Judô. O judô é uma arte marcial criada no Japão no século XIX, que deriva do jiu-jitsu, onde existe no Japão desde o século XVI. Muito praticada no Brasil, graças à forte imigração japonesa, o judô tem como objetivo aplicar o golpe perfeito no adversário, conhecido como ippon. O ippon acontece quando o lutador derruba seu adversário com os dois ombros no tatame. Curiosidades: o maior nome da história da luta greco-romana é o russo Alexander Karelin. Mais do que isso, o lutador detém um dos feitos mais importantes do esporte em geral. De 1987 a 2000, Karelin, também conhecido como Urso da Sibéria, o Experimento e Alexandre o Grande, não perdeu uma luta sequer. Nesse período, ganhou diversos títulos mundiais e europeus, além de ter conquistado 3 medalhas de ouro nos Jogos de Seul, 1988, Barcelona, 1992 e Atlanta, em 1996. Em Sydney 2000, Karelin chegou à final em busca da quarta medalha de ouro, mas sua incrível invencibilidade chegou ao fim. O responsável pelo feito foi o norte-americano Hulon Garden. Na grande final,
olímpica dos superpesados. O russo de 1,91 m e o norte-americano de 1,92 m protagonizaram um duelo muito equilibrado, vencido por Garden pelo placar no mínimo 1-0. O resultado fez com que o norte-americano fosse recebido com festa em seu país como herói nacional.